Lu, Alessandra, Vanessa, Juliana, Annelise e Renata, que formam o sexteto Essência. Hoje nós estamos comemorando o quarto aniversário, mas assim, na verdade nós estamos juntos há mais de 4 anos já, conversando, ensaiando, planejando. Mas por que a gente não aproveita que está aqui e agradece? Vamos agradecer a todo mundo. Vamos agradecer. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigada, Pai, por cada pessoa que aqui está. Eu peço que tudo que seja aqui falado, cantado, fique profundamente em cada coração, Senhor. Muito obrigada por esses 4 anos de ministério difícil, trabalhoso, mas muito recompensante, ó Pai. Muito obrigada porque sabemos que esse é um plano teu, meu Pai, que foi um projeto que nasceu primeiro no teu coração e que o Senhor nos escolheu para realizar. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mas contem um pouco sobre a história de vocês, como tudo começou e por que o nome de Essência, né? Bom, como tudo começou? Esse desejo de formar um sexteto nasceu primeiro no meu coração. Desde criança eu sempre quis estar cantando em conjunto na igreja, sempre queria estar fazendo solo lá na frente, levando a palavra de Deus para todas as pessoas. Só que por algum motivo, né, eu sei que ninguém me chamava para cantar, e eu ficava triste porque eu não ia cantar. Aí eu peguei e falei, por que não eu ver se tem como fazer esse projeto, quantas pessoas a gente levar a palavra de Deus à frente, né? Foi aí que surgiu a líder dos adolescentes, aí a gente começou a fazer um conjunto dos adolescentes. Aí surgiu a Juscelu, a Juliana, que estava mais próxima, depois a Vanessa, a Elise e a Renata. Aí nós pegamos e falamos assim, vamos formar no sexteto. Agora o nome é a Juscelu que é responsável. É verdade, a sugestão do nome Essência foi minha. Para falar de essência, eu acho que não tem nada melhor fazer uma analogia com o perfume, não é verdade? Pensa, por exemplo, no perfume. Você tira a essência do perfume, ele não tem mais sentido, ele não serve para nada.
Com as nossas vidas aconteceu da mesma forma. Nós recebemos o amor de Deus. O amor é a essência de Deus. Se a gente tira o amor de Deus das nossas vidas, também não faz mais sentido. Ouvindo que todas essas situações contribuíram para que esse ministério se iniciasse, já dá para ter certeza que Deus já tinha um plano antes mesmo de vocês planejarem tudo isso. Eu queria agora que vocês cantassem um hino pra gente poder louvar o Senhor.
tem um trabalho externo fora da igreja, né? Isso, nós temos vários trabalhos externos, né? A gente sempre pensou em nunca ficar só aqui dentro da igreja, né? A gente trouxe... Nós já fizemos trabalho lá no Parque Vergário, lá em Itanhaém. A gente já foi, fizemos o sopão para a juventude da nossa igreja, né? Tem umas fotos que a gente trouxe do hospital, que a gente foi recentemente, né? A foto mais recente que a gente tem. Essa foto foi quando a gente foi lá no hospital, na Santa Casa, lá na pediatria, né? A gente foi visitar as crianças lá, foi muito gratificante pra gente, porque às vezes a gente acha que vai ter problema, que tem alguma coisa. Na hora que a gente vai lá, a gente vê aquelas crianças precisando tanto de Jesus, precisando tanto ouvir a palavra, né? A gente todas, eu posso dizer, acho que por todas voltamos certificadas de lá. Verdade, eu acho que nos 4 anos foi o momento mais marcante que a gente teve. Porque a gente sentiu revestida mesmo do poder de Deus. E logo que a gente recebeu o convite, a gente achava que não teria estrutura para ver algumas crianças ali com 7, 8 anos que a gente sabia que daí uma semana talvez estariam mais vivas. Então foi uma experiência ao mesmo tempo difícil, mas a gente sentiu revestida pelo poder de Deus e saímos de lá com a certeza de que pelo menos elas sabem quem é Jesus, a gente orou com elas, a gente cantou. E o sorriso delas, só no momento que a gente chegava, às vezes é assim, uma hora que você perde o seu sábado, perde entre aspas, né? E você pode ter uma pessoa para isso. Com certeza, né? E esse desejo foi brotando no nosso coração, porque eu e a Vanessa, no ano passado, a gente fez um curso da PEC, que é para evangelização de crianças, né? E a gente chegava aqui contando as nossas experiências. Ah, a gente fez uma classe em 5 dias. Ah, e tal criança aceitou a Cristo. Então isso começou a plantar uma raiz. Tinha já uma raiz, né? Isso foi brotando, entendeu? E a gente sentiu um desejo muito grande e falou e decidimos que nós não estaríamos mais fechados em 4 paredes. Que agora nós queríamos mostrar para todo esse mundo aí que eles precisam ouvir verdadeira razão. Para que é um ministério, né? Se você fica entre 4 paredes, eu acho que não vale de nada o esforço de vocês de estar levando a palavra de Deus, né? Realmente, o interessante é que tem uma música que fala exatamente isso. Ela fala que até nos galhos mais secos, naquela árvore que parece que nunca vai brotar nada, ali brota uma flor. E essa flor e essa folha que está nascendo que traz a nossa alegria, realmente. É verdade. Então, por favor, cantem essa música para a gente estar lembrando.
Bom, pelo que eu percebi, uma característica importante em vocês, que todo mundo percebe fácil, é o bom humor que vocês têm, né? Então conte pra gente, assim, uma das situações hilárias e engraçadas que vocês já passaram. Situações engraçadas dá bate-papo por mais de hora, viu? Tem algumas, então. Bom, eu vou começar. Eu acho que a primeira vez que a gente foi cantar fora, se não me engano, que igreja mesmo que foi? Presbiteriana da Penha. A Presbiteriana da Penha. Era uma ladeirona. De paralelepípedo. Paralelepípedo. E a gente foi cantar lá no domingo de manhã. E a gente estava atrasada. Então, descemos do carro correndo, vamos logo. Só que variar um pouquinho, né? Variar um pouquinho. Só que bem do lado da igreja tinha um homem lavando o carro com aqueles baldes de alumínio. A Renata, ela foi pequena, a Renatinha, ela nem é grande, né? Chega, não dá nem pra perceber. Onde ela passa, ela arrasta tudo. Pois na hora que ela passou ali do lado do balde, saiu o balde rolando na rua inteira. Aquele barulho. Todo mundo olhou pra trás da igreja, ninguém nem percebeu essa Renatinha, né? Esse foi um momento muito engraçado também. E criou uma frase marcante, chuta o balde. Literalmente chuta o balde. Muito engraçado. E teve também no aniversário do ano passado, né? A gente tava cantando, aí tinha, a Denise ia fazer um solo, aí tinha que dar Cristina Mel. Ao invés de ir lá no som eles colocaram playback, eles colocaram CD, né? Tava ela cantando, e a gente olhou, não é a voz dela, né? Ela tá cantando, nossa, como você tá, hein? Você tá cantando pra Cristina Mel. Aí depois a gente percebeu o fio do microfone caiu, aí a gente percebeu que não era ela mesmo. As pessoas devem ter pensado, nossa, como a Annelise melhorou, né? Nossa! Bom, ainda falando sobre cantar fora e a apresentação do CC, teve uma outra vez que a gente foi cantar fora, só que foi um pouquinho mais longe, não foi na Penha, foi lá no Rio, quando teve o intercâmbio com a igreja do Paraná, lá na igreja do governador. Depois de uma noite inteira viajando, ar-condicionado, uma beleza pra garganta. Depois o dia inteiro, o pessoal jogando bola, garotas na torcida, jogando também, a garganta já estava espetada. Mas tudo bem, ainda bem que era só de umas duas, então tinha 4 ainda para cantar. Faz parte, né? Faz parte. Fomos cantar a noite na igreja. Só que, antes de tudo isso, quando estávamos na viagem ainda, a gente virou para a Alessandra, você trouxe sacolinha com playback? Isso perto do rio. A Alessandra olhou pra gente com uma cara assim, que sacolinha. Deu pra perceber que não tinha sacolinha de playback nenhum. Renata, não tem problema, a música que a gente vai cantar, eu tenho playback aqui, só que é um playback espanhol. Até aí a Renata não tem motivo de riso, não é? A playback é instrumental, não vai interferir se é espanhol ou não. Bom seria. Chegou o sábado à noite, fomos cantar, ensaiamos antes, detalhe, nem saímos pra... A gente tinha ensaiado aqui em São Paulo com playback normal, né? O playback original que a gente achava que ia levar pro Rio. Tranquilo. Estávamos lá na frente e começamos a cantar. Quando está o instrumental, tá uma beleza, a gente cantando. Daí começa o coro. Em alguns playbacks, tem um back vocal de fundo. E que ele começa o coro, a gente cantando. Sou feliz com Jesus. Daí o playback. Sou feliz com Jesus. Tudo bem. Pra não perder a pose, acabamos, cantamos a música. Daí termina o culto, a gente desce lá no... Tá descendo uma escada da igreja, daí chegam os irmãozinhos cariocas. Parabéns, meninos, a apresentação de vocês foi muito boa. Eu gostei tanto da apresentação de vocês, principalmente aquela parte que vocês dividiram em português e espanhol, ficou muito lindo. O sistema de vocês é bilíngue. A gente viu que até nas adversidades deu trabalho. Tomara que eles estejam pensando isso até hoje, né? Teve uma vez também que a gente foi cantar na igreja, eu acho que era aniversário dos diáconos. Aí tem um conjunto na igreja, masculino, né, que chama Peregrinos. Meu marido ele gosta muito desse conjunto. Só que esse conjunto ia cantar antes da gente, né, na nossa apresentação. Aí logo, a nossa playback estava lá no ponto pra gente cantar. Só que na hora que o Peregrinos cantou, o meu marido, que fica no som, ele gravou o conjunto cantando. Então, na hora que a gente foi cantar, não tinha música. Aí a gente teve que acabar indo cantando uma música a capela que não tinha nada a ver, que a gente tinha se preparado, não tinha nada a ver. E ele ficou com a gravação dele. Pelo menos com a gravação ele ficou, né? É verdade, tá, playback. E tem umas situações que acontecem várias vezes por ano, todos os anos, assim. Porque a gente sempre, nos nossos aniversários, a gente sempre procura fazer alguma surpresa, fazer uma festa, aparecer na casa de alguma surpresa. Só que é muito difícil conseguir fazer com a Vanessa.
Porque assim, ela sempre entrega, de uma forma ou de outra. Teve uma que ela me estragou. Foi a surpresa dela. No aniversário dela, ela me estragou a surpresa. E no aniversário da Alessandra foi o cúmulo. Ela chegou a ligar pra Alessandra, pra pedir pra Alessandra: Lê, você pode levar um sal? Ai, Alessandra, como você tá? Você tá bem? Ela fazia pedindo e estragando a festa. Realmente, os momentos, podemos dizer que a maioria dos nossos momentos são alegres. Mas, como em todo conjunto, ainda mais na área da música, temos os nossos problemas e realmente são muitos. Nem tudo são flores. Exatamente. Quando o sexteto começou, a profissão da Lê, todas nós apenas estudávamos. Vamos fazer ensaio às 7 horas da noite? Opa, vamos, todo mundo. Aí era bom, né? Aí foi passando, são 4 anos juntas, cada um começa a criar uma responsabilidade diferente, trabalhar, estágio, faculdade, os horários não batem. E aí começou a dar esse problema, a gente não conseguia ensaiar e aí acabou, nós temos que aprender a dividir os nossos horários. E realmente até hoje tem sido um problema os ensaios, mesmo por falta de tempo, né, Lê? É verdade. E tem uma música, inclusive, que nós cantamos, que era um testemunho para a minha vida. Porque ela diz assim, que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, não adianta a gente ficar triste, e sim esperar, porque Deus tem um propósito na nossa vida, Ele sabe cada coisa que vai acontecer, Ele tem um propósito para aquilo. Não adianta a gente reclamar, mas sim agradecer por aquilo que tem acontecido, porque Ele sabe do que vai acontecer mais para frente. Então, por favor, cantem pra gente. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer. Quando não faz aquilo que o meu coração quer mais, é fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. Então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer. Ele sabe realmente o que é melhor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode qualquer necessidade. Eu gostaria de estar chamando o preletor dessa noite. Primeiramente, agradecer a presença dele. Gostaria que o senhor viesse à frente, por favor, para nós recebermos a mensagem de hoje. Já que está tão gostoso sentado, eu também vou ficar. Isso não foi combinado, mas vai ficar de acordo, né? Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos conversar um pouquinho, né? Vou refletir um pouquinho com vocês sobre esta ocasião. Vocês fazem aniversário, vocês têm um ministério e já compreenderam bem que esse ministério vai além das bênçãos que vocês trazem para nós como igreja.
nós temos o privilégio de ter vocês e de desfrutar desse dom especial que Deus deu para vocês e desse ministério. Mas nos conforta saber que a visão de vocês é uma visão missionária. É maravilhoso quando o crente descobre que o dom que tem de Deus é para servir ao mundo, a partir da igreja. A igreja é a nossa base, a igreja é o nosso ponto de encontro. A igreja é a instituição criada por Jesus Cristo, onde os membros se integram, interagem, crescendo juntos, uns ajudando os outros e uns recebendo dos outros o ministério que eu tenho para oferecer. E juntos influenciarmos o mundo, fazermos diferença no mundo. Eu quero ler para nós palavras de Jesus em João, capítulo 4, versos 19 a 25. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema. Evangelho de João, capítulo 4, 19 até o 26. E a Bíblia diz o seguinte nesse lugar. E a mulher disse, Jesus estava conversando com uma mulher. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É o seguinte, nós estamos situados, vamos lá para Samaria comigo? Nós vamos para Samaria. Samaria é uma região ao norte da Judéia. E naquele tempo, essa região da Palestina era dividida em 4 grandes regiões. A primeira era a Judéia, bem ao sul, a região do Mar Morto, até pouco acima de Jerusalém. Do outro lado do Jordão nós temos a Pérea. Acima da Judéia nós temos Samaria, e acima de Samaria a Galileia. Essa região de Samaria era uma região de pessoas misturadas. Então essas pessoas que moravam aí, metade eram da antiga nação de Israel e misturada com povos de fora que foram trazidos pelos reis assírios. E ali se tornou uma raça desprezada pelos judeus. Os judeus eram muito preconceituosos e eles não se relacionavam com os samaritanos, não gostavam deles, achavam que eles não tinham parte na herança, na família de Deus, e nem mesmo andavam por aquele território. Quando um judeu ia viajar lá para Galileia, lá em cima do norte, o caminho mais curto era passar direto por Samaria. Mas ele dava a volta, ia atravessar o Jordão, ia lá pela Pérea, dava a volta lá em cima, aí entrava de novo lá, fazia um caminho quase dobrado para não passar no território. Jesus faz questão de passar por ali. No comecinho do capítulo diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Olha que coisa interessante. Jesus colocou isso como uma necessidade deliberada. Então Jesus passou por ali, quebrando vários tabus, quebrando vários preconceitos, né? Várias restrições, até centenárias. E ele quebra primeiro este, né, de entrar no território samaritano. E segundo, conversar com uma mulher em público. E isso no Oriente até hoje não pode. Então as mulheres são bem reservadas em casa para se dirigir a uma mulher.
Só mesmo se você for convidado para entrar no recesso da casa, e o homem convida, então não pode realmente se dirigir a uma mulher publicamente. E Jesus quebrou esse tabu de não conversar com uma mulher publicamente e conversar com uma mulher estranha, que também era uma coisa inusitada. Por quê? Porque Jesus, debaixo desses entulhos todos de preconceito, de discriminação, de desprezo, Jesus vê a alma humana, o valor do ser humano, homem e mulher. Deus não faz distinção. Para Ele não existe essa distinção preconceituosa que nós temos, né? A Bíblia diz que não há macho ou fêmea, judeu ou gentio, escravo ou livre, mas todos em Cristo são um. Então Jesus dignificou, né, a criança, dignificou a mulher, e para Ele importava o seguinte: ele estava uma alma perdida, uma pessoa sem razão de viver, estava tentando, né, ser feliz, tentando um lugar ao sol, e como toda mulher deveria ser muito romântica, queria encontrar um homem que a amasse de verdade, e instituir uma família, ser amada, amar também, e colocava suas esperanças nas promessas desses homens. E então ia de um amor a outro, de um caso a outro, e não se encaixava, porque é assim mesmo que acontece enquanto não voltamos para o lugar certo espiritualmente. Então Jesus vai lá para consertar isso, para dar-lhe uma palavra de ânimo. Jesus disse: vai lá, chama o seu marido. Sabia que não era o marido dela, né? Era o quinto da lista já, né? Mas Jesus falou: olha, vai lá, chama o seu marido. E ela disse: olha, realmente não é meu marido. Ele disse: você está certo, não é seu marido mesmo, eu estou sabendo, né? Já tiveste 5, é o sexto, aliás, né? Já tiveste 5 e esse que está agora não é seu, era o sexto já da filha. Jesus falou: eu sei tudo a seu respeito, minha filha, e apesar de eu saber tudo a seu respeito, eu quero te oferecer uma coisa, uma água que você bebendo nunca mais terá sede. Ou seja, você vai encontrar a razão de viver, eu posso consertar a sua vida. E ela ficou maravilhada: Senhor, veja que é profeta, né? Sabe tudo a meu respeito. E Jesus lhe fala da água da vida. E é nesse contexto que essa mulher faz uma pergunta para Jesus. Ela diz: onde é que se adora? Sabe, os nossos antepassados estão dizendo que é aqui, nesse monte que nós adoramos, lá no Monte de Samaria. Mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Onde é que se adora a Deus? E Jesus falou: minha filha, vai chegar a hora, e na verdade já chegou. Os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui nem lá. Olha que coisa revolucionária, não é? Jesus tira a ideia de um lugar específico, um lugar santo. Ele vai mostrar que santas são as pessoas que andam com Deus Santo. E o Deus Santo não se confina a lugar. Então, onde ele for buscado, em espírito e em verdade, for adorado em espírito e em verdade, ele se agrada e o Pai procura. Chega mais para cá, senta aqui, por favor. Não, faça favor, chega aqui, a minha entrevistadora. Mais para cá, mais um pouco. Isso. Então é o seguinte, Jesus vai falar sobre a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Então eu gostaria de pensar uma coisa com vocês. Razão de viver, a palavra razão é uma palavra muito forte, inclusive usada na Grécia Antiga. Os grandes filósofos perquiriram, interrogaram, buscaram uma explicação sobre a razão, não é? E eles diziam que era o princípio de tudo. A razão, para um grego, lá em Atenas, né, ia dizer: não, a razão é um princípio eterno que ordenou tudo que existe, né? Porque a matéria sempre existiu, mas existiu aí um caos, tudo misturado, um monte de átomos misturados, calor, frio, tudo misturado. E de repente a razão, que é esse princípio inteligente, né, põe ordem na casa. Eles nunca pensaram num Deus eterno, que a matéria não existisse e fizesse o mundo do nada. Só disse: haja luz, e tudo apareceu. O grego não queria pensar nisso. Ele achava que era a razão que criava tudo. Razão é uma palavra que pode significar também a racionalidade, o intelecto, a mente humana. O homem é um ser racional?
claro, ser racional. Razão também pode ser o que é certo ou errado. Você está com a razão, quer dizer, você está certo, né? Olha, uma palavra muito rica. Nesse contexto, razão de viver é outro significado da palavra razão. Veja como ela é rica. Razão de viver é motivo para viver. Qual o motivo? Qual é a motivação para viver? Né? Qual é o propósito de viver? Para que viver? Qual a finalidade? Então, está perguntando, esse texto de vocês está, na verdade, fazendo uma pergunta em aberto, uma pergunta sem interrogação. A razão de viver, qual é a finalidade de viver? Passar aqui 50, 60, 70, 80, 90 anos, para que isso? É o escritor de Eclesiastes faz a pergunta. Todo o livro de Eclesiastes ele vai falando, eu vou procurar a razão de viver. Olha, eu acho que é grana. E aí ele pegou muito dinheiro, foi à luta, ficou muito rico e falou, é vaidade, não deu em nada. Não, é comer bem. Ele foi para, entendeu? Não deu em nada. É se vestir bem. Agora eu vou buscar as tapeçarias, as sedas lá do Oriente, da Fenícia, pratarias na minha casa. Chegou, é vaidade. Não, o negócio é conquistar muitas mulheres. Ele se casou com 300 e arrumou mais 700 concubinas. Também é vaidade. Não, eu acho que o homem tem que ser religioso e tal, né? E aí ele diz, não, mas a religiosidade também é vaidade, porque o que significa ser religioso? E, no fim das contas, o coração permanece vazio, sem sentido. Então ele não encontrou razão para viver. Por isso, o livro de Eclesiastes é um livro muito pessimista. Então eu quero dizer uma coisa. O nosso mundo, nós podemos ver o mundo, o universo, e é muito bonito. Tanto o macrocosmos como o microcosmos, né? O macrocosmos, o universo infinito, as galáxias, a Via Láctea, os planetas, os cometas, né? A Lua, as estrelas, o Sol, a Terra. O microcosmos são as bactérias, os vírus, né? Os micro-organismos, as águas vivas, né? Os ácaros. Nós estamos cheios de ácaros, estamos cheios de bactérias, e graças a Deus porque eles fazem o equilíbrio ecológico. Mas há uma coisa interessante no universo que parece que foi um bercinho preparado. A Terra parece um bercinho que foi preparado para o homem morar mesmo. Não há outro lugar onde o homem pudesse morar. E Deus criou primeiro o bercinho. Você vai lá em Gênesis, né? Deus vai criar primeiro o berço. Primeiro ele cria os céus, depois a terra, depois as árvores, depois o verde, depois os animais, depois as frutas, depois as flores. Cria tudo. Só depois que o bercinho está pronto, agora está na hora de chamar o filhinho, o nenenzinho. E aí Adão vem, o nenenzinho, não é isso? O nenenzinho que já nasce homem, já adulto, né? E depois vem a nenenzinha, né? Então o casal é colocado aqui num lugar cuidadosamente, detalhadamente preparado para eles. A esse princípio na ciência se chama entropia. Entropia é o princípio de que todas as leis se combinam para produzir, tornar possível a vida. Aí o homem está procurando, na Lua, será que tem vida? Será que São Jorge está lá? Não estava, né? Eles pousaram lá, tinha São Jorge, nem dragão tinha, né? Mas em Marte, será que tem vida em Marte? Aí a sonda chegou lá, não tem nada em Marte, tudo quietinho, não acontecendo nada. Há uma sonda que está voando aí, ele vai chegar no último planeta, lá no Plutão, né? Eles estão querendo saber se haverá vida e vão ficar surpresos que não há vida em lugar nenhum, né? Só vão confirmar o princípio entrópico de que vida só aqui foi feito esse bercinho. É um propósito. Então, em teologia nós chamamos isso de propósito de Deus. A ciência chama de entropia. A combinação, eles dizem por acaso, né? Tudo se combinou por acaso. Ninguém planejou nada, ninguém pensou em nada, e de repente foi tudo aparecendo assim. Apareceu por acaso. E a teologia diz que Deus fez com um propósito, uma razão. Deus tinha um propósito. E o propósito era um ser que o adorasse. Por isso que Jesus fala aqui em adoração, né? O propósito era que o homem o adorasse. Alguém capaz de perceber a beleza de Deus, alguém capaz de perceber o amor de Deus, a sensibilidade de Deus, o carinho de Deus, né? E devolver, corresponder, interagir com Ele. Então esse foi o propósito, uma família que se amasse.
Então, o homem amando a mulher, o homem e a mulher amando os filhos, o homem e a mulher e os filhos amando a Deus, e Deus amando o homem, a mulher e os filhos. Então, uma humanidade integrada, homem e Deus, para viver esta finalidade. A razão seria a glorificação de Deus. Mas esse propósito durou muito pouco, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem livre, a mulher livre, e eles resolveram experimentar algo alternativo. Os homens não costumam querer experimentar alternativo, né? Hoje um apresentador, tinha uma pessoa lá no programa, e ele perguntou se é homem ou mulher. Ela disse um pouco de cada um. Aí é uma coisa impressionante, né? O que é isso, né? É a questão da alternativa. O homem resolveu romper esse propósito e escolher uma maneira alternativa de viver, mas só vai descobrir o seguinte, que não é feliz. É algo fora do lugar. Então nós podemos ver que o mundo, tudo está no lugar certinho. Deus deu até uma velocidade de rotação, de translação. Sabia que é 1643 km por hora? Nós estamos viajando a 1643 km por hora em volta do Sol. Mas não é só isso não, a Terra está girando a uma velocidade de 1640 km em torno do seu eixo. Nós estamos numa velocidade vertiginosa e nem ficamos enjoados. Porque a velocidade é certa, não é? Se acelerar um pouco mais, já pensou se a Terra acelerasse um pouquinho, ela se perderia da órbita solar e a vida desapareceria. Se ela desacelerar um pouquinho, o Sol chupa e a vida também não será mais possível. Mas Deus fez a velocidade certa e pôs no piloto automático, né? Então ela vai direitinho, tudo certinho, as estações que se sucedem, não é? A água, o ciclo das águas, o ciclo da chuva. Só o homem está fora de lugar e por isso perdeu a razão de viver. A vida ficou sem sentido, perdeu o norte, né? A Bíblia chama isso de perdido. Por isso nós falamos pecadores perdidos. Mas o camarada falou, não estou perdido, eu moro no quarto centenário, na Avenida Luiz Pires de Minas, não estou perdido, não. Mas está perdido espiritualmente, porque foi quebrada a harmonia inicial. Quero concluir alguma coisa. A adoração, portanto, seria a grande razão da nossa existência. Nós somos criados para adorar. É por isso que é gostoso ouvir vocês, né? Porque é uma das manifestações da adoração, combinada com a arte da harmonia, a arte do canto, a arte da música, que é uma das mais sublimes artes, né? Porque penetra a alma, vai lá fundo, né? A música fala muito, marca, né? Quando você está com um namoradinho e toca muito uma música, você fica longe dele, toca a música e você lembra dele, né? Daqui a 10 anos, 20 anos, né? Você vai ouvir a música de novo e falar, ah, benzinho, olha, primeiro beijo, né? Por quê? Né? Porque a música marca, a música foi feita para isso, ela é um veículo de emoções, né? É um veículo de profundas penetrações na nossa sensibilidade. Às vezes ela bypassa até a nossa razão. É por isso que o rock e outras músicas satanistas, né, são muito procuradas, porque o jovem quer saber da música, às vezes não está nem pensando na letra, né? A letra está mandando todo mundo para o inferno, você está cantando porque a música é bonita. Quero que vá tudo para o inferno. Tem aquela música? Vendeu milhões de discos mandando o povo para o inferno, e o povo ainda compra. Eu vou comprar uma música que está me mandando para o inferno? Não, jamais. Mas o povo compra. Por quê? Porque a música é o principal ali, é o ritmo. Eles estão interessados no ritmo, na harmonia, na beleza, esse veículo maravilhoso, e acaba absorvendo coisas ruins. Então a música sacra, a música de Deus e a música para Deus é uma maneira muito sublime de marcar espiritualmente as pessoas. Por isso é um ministério muito abençoado. Só que a adoração é muito mais do que cantar. Cantar é uma das expressões, eu diria que é uma das expressões mais puras. Se a música combinar, né, o estilo da música e a intenção da música combinar com a dignidade da mensagem, se houver esse casamento bom, né? Então ela se torna muito marcante.
Há músicas que têm se perpetuado na história dos homens como verdadeiras ganhadoras de almas. Hinos que nunca morrem, porque foram feitos com joelhos em terra e o coração em Deus. Foram feitos para ganhar almas. E vocês vão ganhar muitas almas ainda, por causa da música que vocês promovem. Mas a adoração é muito mais ampla. Eu gostaria de dizer a esta altura que a adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Pensamos em adoração como liturgia, pensamos em adoração como rituais, né? Alguns pensam em adoração como certas regras de comportamento, né? Certa maneira de vestir, certa maneira de cortar o cabelo ou não cortar, né? Algumas pessoas acham que não pode cortar nenhum pelo do corpo, senão não adora a Deus. Não pode cortar a sobrancelha, não pode nada que vocês possam pensar, né? Porque é ruim. Então, confundem regras, e rituais, e liturgias, e símbolos. As pessoas confundem os símbolos com a verdadeira adoração. O que Jesus quis dizer para essa mulher que nós vemos aqui foi o seguinte: olha, eu vou dizer para você parar de pensar em adorar a Deus em termos de um lugar, de uma liturgia, de um certo jeito, de um certo ritual. Eu quero que você pense em adorar a Deus em espírito e verdade. Isso significa adorar a Deus em espírito e verdade, um relacionamento pessoal. Porque, na verdade, é o que fica. Você veja, as pessoas fazem alguns rituais e devem fazer. O casamento é um ritual, né? O casamento civil é rito, é um ritual, é disciplinado no Código Civil. Então tem as preparações de habilitação para o casamento. O rapaz e a moça vão ter que se encaixar naquele perfil jurídico para se habilitar para o casamento. Já é um ritual. Não é assim de alegre não, né? Você tem que ir lá, você leva os documentos e vai fazer os proclamas, sabe? Tem todo um ritualzinho. E depois tem que trazer as testemunhas. O casamento é tão bom que tem que ter testemunha, entendeu? Tem que ter a testemunha. Sem testemunha não pode. Tem autoridade competente. Não é qualquer um que diz, ó, está casado, declara marido e mulher. É um ritual. Tem que dar o sim. Se não puder dar o sim, não casa. Ah, mas e o mudo? Se vira. O mudo vai ter que usar um sinal, né? Ele vai usar um sinal reconhecido e ele vai concordar que quer casar, né? Aí se é surdo, está ouvindo a pergunta, alguém vai fazer o sinalzinho lá para ele, né? E já tem o sinal do sim. E se houver recusa de dar o sim? Então não há casamento. Aí dá mais uma hora para a noiva pensar, entendeu? Pode voltar lá de novo. Se ela não quiser dar o sim, nada acontece. Uma vez eu fui a um casamento, fiz testemunho no casamento, e o juiz perguntou para o noivo: você aceita fulano de tal? É o rito, né? Aqui presente, com sua esposa, etc. Na forma da lei. O juiz falou: não, é sim ou não. Ele exigiu dele. É o rito, mas vou dizer uma coisa para vocês. O que realmente vai manter os dois juntos é um relacionamento verdadeiro e espiritual. Isso vai ficar, né? Pode assinar 10 mil leis, 50 mil testemunhas, 10 milhões de presentes. Não adianta nada. Ele te dá um anel brilhante, um carro importado, uma casa em Búzios, um castelo em Paris. Não adianta, chama o Papa para abençoar. Não adianta nada. Olha, o ritual, se não houver realmente por trás um envolvimento espiritual e verdadeiro, nada prende. O ritual não prende. Então, para que o ritual? O ritual é uma maneira de formalizar algo que de verdade acontece no coração. Então, primeiro tem que haver esse desejo, essa relação espiritual entre os dois, de verdade. Tem que ser verdadeiro, não é? O rapaz, verdadeiramente, deve querer assumir um compromisso de vida com aquela jovem, e vice-versa. Deve ser espiritual, quer dizer, transcender, sabe? Transcender certos interesses mais imediatos, transcender certos benefícios mais imediatos, certos prazeres mais imediatos, tem que ir além. E quando vai além, quando existe essa relação espírito e verdade, o casamento dura.
ele superará todas as coisas, ele vai para frente, etc. Então Deus está dizendo para aquela mulher o seguinte: ó, pense em Deus como uma relação verdadeira, uma relação espiritual. Esqueça no momento, agora esse negócio de religião, de liturgia. O seu relacionamento com Deus é verdadeiro e é espiritual, porque Deus está procurando isso. Deus não se contenta com vivermos um papel. Nós fazemos, às vezes somos bons atores, e Deus não gosta disso. Deus gosta de corações de verdade, corações sinceros. Então, anotei aqui rapidamente, para eu não me perder, umas coisinhas rápidas. Primeira coisa, a adoração envolve a vida inteira, não só os momentos que estamos aqui, mas antes e depois, tudo que nós fazemos. Primeira coisa que ela faz quando nós adoramos a Deus em tudo, você pergunta: como é que eu posso adorar a Deus na minha escola, no meu curso, no meu namoro, no meu casamento, no meu negócio? Como é que eu posso adorar a Deus nos meus relacionamentos, nas roupas que eu compro? Estou te adorando, Senhor, com essa roupa que eu estou comprando, que eu vou usar, o novo visual, vou pintar o cabelo de loiro, né? Vou te adorar. Deus está interessado nisso, sabia? Está muito interessado nisso. Não é os homens que têm que falar para você, é você que tem que conversar com Deus a respeito disso. Senhor, eu quero me apresentar de uma maneira que te agrade, né? Porque o meu negócio é contigo. Não estou preocupado com o Papa, com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, com o diácono. O meu negócio é contigo. Então, nós vamos descobrir que isso implica em tudo, desde que nós acordamos de manhã até a hora que vamos dormir à noite, tudo é adoração. É para isso que nós vivemos. E sabe por que alguns crentes não têm alegria? A vida de alguns crentes é uma vida derrotada. Por qualquer coisa esses crentes caem, são dominados por ira, por vingança, por inimizade, perdem a alegria e tal, perdem o equilíbrio, porque as suas vidas são vidas muito frágeis nessa relação. Então, qualquer coisa derruba. Outra coisa, quando vivemos um estilo de vida de adoração, isso nos liberta. E nós precisamos ser libertados. Uma vez eu passei numa igreja e estava escrito lá assim: quarta-feira, culto de libertação. Falei, que falta de teologia. Nunca leram João, não é? No culto de libertação não existe. Existe a adoração que liberta. Viver no estilo de vida de adoração nos liberta. De quê? Nos liberta de preconceitos. Jesus teve preconceito de passar em Samaria? Claro que não. Ele vivia em comunhão com o Pai, não tem preconceito com ninguém. Tem preconceito de conversar com uma mulher ao meio-dia? Não, tem preconceito, tem comunhão com o Pai. Tem preconceito de conversar com uma mulher que teve 5, está no 6º marido, né? De jeito nenhum. Conversou com ela normalmente para lhe falar de Deus. Então, nós nos perdemos em muitos preconceitos, porque a nossa relação com Deus às vezes é muito fraca, ou se baseia em outra coisa. Precisamos ser libertos dos temores. Temos muitos medos, né? Temos medo de muita coisa. Medo de bandido, medo de bala perdida, medo de sequestro, medo de assalto, medo disso, medo daquilo. Vivemos muitos temores e outros mais. Mas quando a nossa vida é um estilo de adoração, somos libertos do medo. A tendência nossa é vivermos com mais dependência, dependendo mais dele. Ele é mais real para nós, dá para entender? Deus fica muito real, e essa realidade de Deus leva a que esses temores cedam, eles não nos vencem. Libertos das ansiedades. Os jovens têm tanta ansiedade, né? Com quem vou me casar? Será que eu vou casar? Eu vou casar com um homem bom, um homem legal, tá? Vou ser feliz. A minha profissão, eu vou me dar bem na minha profissão, vou ser feliz, vou conseguir um emprego. O Brasil está um desemprego tão grande, né? Tem engenheiro formado com pós-graduação em Harvard que está aí lavando o carro, lava rápido. Aí eu fico pensando, e agora? Né? Então, quando você vive em adoração, essa ansiedade passa. Você sabe que Deus vai cuidar de você, que você o conhece. Ele vai cuidar de você. Bom saber isso, né? Com a cabecinha no travesseiro, falar, que bênção, né? Deus vai cuidar de mim. O príncipe encantado está por aí, Deus vai me abençoar, né? A minha carreira, Deus vai preparar, Ele sabe que eu preciso sobreviver, como de cada dia. A depressão, liberdade da depressão. Depressão é o mal do nosso século, né? Não são todos os casos, mas grande parte dos casos de depressão vem de uma vida sem razão. Tem razão de viver. Então a pessoa não tem ânimo para vencer
as vicissitudes e os baixos da vida, altos e baixos da vida. 3 coisas para pensarmos. Em relação à adoração, olha, preciso viver isso, eu quero viver isso. Vocês querem mesmo viver isso? Será que o crente quer mesmo viver isso? Ou para nós basta ir na igreja domingo? Já fui na escola dominical, já cumpri minha obrigação, né? Muitos crentes são assim, ó, já fui na igreja de manhã, não preciso ir de noite, já cumpri minha obrigação, né? Que pena, não é, que tem essa noção, não é? Então, eu preciso viver isso, estilo de vida de adoração. Outra coisa, preciso ser cheia do Espírito Santo. Eu quero realmente isso, ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que quer ser cheio de reais no bolso. Tinha um que queria ser tão cheio de reais, estava fazendo moedas falsas. Vocês viram? Pegaram ontem um velho, ele fazia aí 17 mil reais por dia, de moedinha de R$1. Né? Agora vai continuar fazendo lá no Carandiru, não existe mais Carandiru, não sei para onde ele vai. Então as pessoas querem ser cheias de dinheiro, cheias de fama, cheias de popularidade, cheias de mirada, cheias de beleza. As casas de estética estão aí cheias de gente querendo, né? Quer me encher de beleza. Mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. E a outra é essa, preciso ser livre. Preciso ser livre. Viu? Então, digam isso para Deus, Senhor, eu preciso ser livre. Livre dessas coisas, do temor, da tristeza, da mágoa, sabe? Da inimizade, da vingança, da ira contida, da amargura. Eu quero ser livre. E Deus libera, se andamos um estilo de vida de adoração. Quero dizer que precisamos estar comprometidos com essa vida. Não basta o envolvimento, é preciso compromisso. Mas qual é a diferença entre estar envolvido e estar comprometido? Tem muita gente envolvida na igreja e que não está comprometida. Às vezes a pessoa está tão envolvida que tem 10 cargos. O que ele é? Vice-presidente da igreja, presidente da escola dominical, professor da escola dominical, é diácono para servir a ceia, é porteiro, toca na banda, rege o coro, né? Tem 10 cargos na igreja, é envolvimento. E às vezes não está comprometido. Confundimos, às vezes, a atividade com compromisso. Qual é a diferença? Então eu dei um exemplo. Qual é a diferença entre envolvimento e compromisso? Então nós vamos lá para o McDonald's, vamos pedir um lanche lá. Aí nós vamos pedir um lanche com carne de porco, né? E vamos pedir com ovos, bacon com ovos talvez. Quando você pegar o ovo frito, sei lá o que for, a galinha está envolvida, porque ela deu ovo. Mas quando você pegar a carne de porco, o porco está comprometido, porque ele deu a vida dele. Né? Então a diferença entre um e o outro é esta. Eu posso estar envolvido, eu estou dando coisas, mas só estou comprometido quando dou a vida. Então, que Deus nos ajude que a nossa razão de viver sempre seja esta. Qual é a minha razão de viver? Viver um estilo de vida de adoração em tudo. Saber que Deus está interessado desde o sapato que você está usando até o brinquinho que você escolheu como adereço. Está interessado. Às vezes pensamos que não. Eu espero que todos nós aprendamos essa lição e aprendamos a viver como Jesus quer. Não uma relação institucional, litúrgica, ritualista, simbólica, mas uma relação pessoal. Nós e Ele em nós. Obrigado. Obrigado, senhor. Fiquem de pé, por favor. Eu gostaria desse momento agradecer pela vida de vocês, né? E para que esse ministério sempre continue aí, que vocês possam sempre estar levando a palavra do Senhor para as pessoas que não conhecem. Amém? Bom, nós que agradecemos, né? Agradecemos também as pessoas que nos ajudaram, a nossa família, o Dudu, que sempre está com som para a gente, o Rafael, que está ajudando agora a ensaiar, e as pessoas que direta e indiretamente nos ajudaram, tudo, a Luciana, ali na produção, né? O pastor que falou toda essa palavra maravilhosa para a gente, todos vocês que nos presentearam aqui hoje com a presença de vocês.
tema foi a razão de viver, o pastor pregou sobre a razão de viver. Nós vamos cantar agora sobre a nossa razão de viver e como que a gente conseguiu entender que Jesus é a nossa razão de viver, que Ele é a razão do nosso viver. Passaram anos e aprendi um pouco mais de Cristo e seu amor e do Senhor. Hoje o valor compreendo o presente que nos deu ao dar seu filho assim por amor. Que nos dá razão de viver está no como o pastor falou. Ele conta os fios do nosso cabelo. Cada um que está aqui.
Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a letra dessa música, porque ela fala do Deus que nós acreditamos, que é um Deus de milagre. E o milagre dele, ele não operou só na Bíblia, como nós falamos, ele opera hoje e vai operar eternamente. O milagre da vida, o milagre da paz, o maior milagre que ele já operou em nós é o milagre da redenção. Se ele ainda não operou esse milagre em você, esse é o momento. Pense na letra que você vai ouvir agora. Ele é um Deus de milagre e o maior milagre ele quer operar em você.
vamos nesse momento orar a Deus, agradecendo por estas meninas tão bonitas, consagradas ao Senhor, além da beleza física, especialmente a beleza espiritual. E desejar, desde já, muitos anos para esse ministério, e que vocês levem adiante a mensagem desse Deus que opera milagres, operou nas nossas, e algumas aqui podem testificar o mesmo, não é? E se alguém entre nós que não tem essa experiência com Ele, sabe que Ele está procurando pessoas que queiram. Jesus falou no texto: o Pai procura verdadeiros adoradores. Então Ele está procurando por você. Quem sabe a sua resposta, o seu encontro seja hoje. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, Deus de milagres, o mesmo ontem, hoje e eternamente, para quem nada há difícil ou impossível. É nas mãos de um Deus como esse, vivo e poderoso, que entregamos as nossas almas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, poderoso para salvar, poderoso para purificar-nos dos nossos pecados, poderoso para escrever o nosso nome no livro da vida, e poderoso para levar-nos para o céu, onde Ele se encontra à direita da majestade nas alturas, conforme Ele prometeu: onde eu estiver, estareis vós também. Por causa desse poder, nós temos certeza que um dia, quando morrermos aqui, abriremos os nossos olhos lá na eternidade, na presença dEle, naquele lugar que Ele disse que já foi preparado para os que creem. Senhor, muito obrigado pela mensagem que é cantada pelo Sexteto Essência. Mensagem de vida, de salvação, de perdão, de céu, enfim, razão de viver. E essa razão é Cristo. Só Ele nos faz capazes de adorar-te e de que a nossa adoração seja aceita. Só em Cristo as nossas almas encontram descanso e o nosso espírito a liberdade que precisa para te adorar em espírito e em verdade. E agora, Senhor, com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho amado, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o Sexteto Essência, estejam sobre esta igreja, estejam sobre todo o teu povo na face da terra, agora e eternamente. Amém. Eu sou feliz, feliz, eu sou feliz com meu Jesus. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz sentir feliz. Posso amar, amar, posso amar o meu irmão. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz amar, amar. Eu sinto paz, paz, paz. Eu sinto paz no coração. É o Espírito de Deus que habita em mim, que me dá paz, que me dá paz. Posso cantar, cantar, posso cantar ao meu Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz cantar, cantar. Posso servir, servir, posso servir ao meu Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz servir, servir. Você é feliz, feliz, você é feliz com meu Jesus. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz sentir feliz, me faz sentir feliz, me faz sentir feliz.
o ser da sua vida começa com a palavra de Deus. Se a sua vida não tem palavra, não tem Deus na sua vida, então a sua vida não tem nada. Ela é oca. Oca. Por isso Elias foi lá e consertou o altar. Eu volto a repetir, eu não quero dar uma regrinha de como orar, mas eu quero dizer que para você orar, meu querido, Deus ouvir a sua oração, é necessário você ter vida. Quero que você grave isso. E a vida começa com a palavra de Deus, com o altar consertado. Sem altar consertado não há como oferecer ofertas e sacrifícios a Deus. E não tem como, olha só que interessante, não tem como ver também a glória de Deus. Não tem como. Não tem como.